noite a todos e a todas. Vamos dar o início, a mais uma live aqui pelo Memorial Vale da Saudade. E hoje eu, Isadora, psicóloga, estarei aqui falando com vocês um pouco sobre a ansiedade no processo de luto. Por que nos sentimos tão ansiosos? Porque após uma perda parece que a nossa mente fica mais agitada, ansiosa, negativa, né? E eu gostaria de começar aqui, eu vou estar olhando para baixo para ver as minhas anotações. Eu gostaria de começar explicando um pouco para vocês sobre luto, para posteriormente nós falarmos sobre ansiedade, como que a ansiedade funciona, e depois falarmos de algumas sugestões, para tentar acalmar essa mente durante a ansiedade. E vocês fiquem à vontade, participem, mandem dúvidas, algum relato de vocês, tá bom? Bom, vamos lá então, O que é luto? O luto, ele é um conjunto de reações naturais que todos nós vamos sentir, diante de um rompimento de vínculo significativo. E o que significa isso? Que ao longo da nossa vida nós nos vinculamos, nós procuramos figuras de apego, de referência, que vão ser capazes de nos deixar, de nos fazer nos sentir seguros, seguras. Essa sensação de segurança. Que quando acontece a perda, esse sentimento de segurança, de confiança, daquela certeza daquele vínculo, ele também passa por mudanças, Afinal, o impensável para nós em algum momento aconteceu, que foi a perda dessa pessoa. Então, apesar de nós sabermos, que em algum momento tudo pode acontecer na nossa vida, que a gente pode perder as pessoas que a gente ama e tudo mais, até que isso aconteça, para nossa mente ainda é improvável, certo? Com base nisso, segurem esse conceito aí. Agora a gente vai falar da ansiedade, O que é a ansiedade então? Qual é o conceito de ansiedade? A ansiedade, assim como o luto, que é algo natural, a ansiedade ela faz parte do nosso conjunto aí de emoções, que a gente vivencia ao longo da nossa vida. Na nossa história de evolução, a ansiedade ela tem um papel muito importante, que é de nos alertar para os perigos e nos pôr para agir diante desses perigos, seja fugindo, seja lutando contra eles, certo? Então a ansiedade ela tem um papel importante. No entanto, na nossa vida atual, a gente já não sofre mais tantos perigos, tem os perigos concretos, mas muitos perigos são mentais, estão dentro da nossa imaginação. Nós imaginamos muitos perigos que podem acontecer, certo? Então, nessa inter-relação entre luto e ansiedade, é bem compreensível, como que o luto ele modifica a nossa mente e o nosso corpo. Então, tudo passa a ter um funcionamento diferente. A capacidade cognitiva, ela não é mais apenas ela a ser afetada, dentro do nosso cérebro. Mas a ansiedade também, quer ela fosse já um problema antes para você, ou ela passou a aparecer dessa forma mais intensa após o luto, ela também pode se tornar um grande problema durante o seu processo de luto, Afinal de contas, com essa imaginação de cenários mais perigosos, você tende a ficar muito mais tempo nesse polo negativo. Então, as sensações de ansiedade, elas são normais, é natural que aconteça em quem passou por um trauma, assim como uma perda, e está aí passando pelo processo de luto. Então, durante o luto, o mundo inteiro pode parecer um local inseguro, que exige a vigilância constante, procurando sinais de problemas,
resguardando-se de mais perdas. Então, quem nunca teve muito mais medo de perder alguém após ter passado por uma primeira perda? Então, você passa a ensaiar o que você faria se ficasse de novo nessa situação de um trauma impensável, né? Bom, o nosso cérebro, então, ele faz esse trabalho aí impecável, né, de imaginar situações perigosas para tentar nos proteger. E ele é extremamente brilhante nisso, né? Ele é um mecanismo interno de sobrevivência através de soluções de problemas. Porém, no luto, nós não conseguimos resolver esse problema que se apresenta, a gente não consegue trazer essa pessoa de volta. Então, para o nosso cérebro é extremamente frustrante não conseguir resolver esse problema. Então, ele passa a registrar como outros possíveis problemas, né, que possa vir a acontecer após essa perda. Um outro ponto importante, se você já passava, né, por esse processo de sofrimento aí emocional, dentro da questão da ansiedade antes da perda, antes do luto, o processo de luto ele pode intensificar esse momento. Então é importante que você busque cuidar do seu corpo, do seu organismo, né? Que você busque identificar quais são os sinais dessa ansiedade em você. O que você sente quando está ansiosa? Eu sinto dor no estômago, dor de cabeça, eu sinto tremores, eu sinto como se o meu coração fosse sair pela boca. Então faça esse exercício de autoconhecimento, né? Busque identificar quais são as reações presentes no seu organismo, né? Você pode fazer lista sobre essas reações, porque dentro disso você vai conseguir direcionar melhor possíveis soluções para esses sintomas. Então você vai precisar em algum momento aí diminuir o ritmo do seu corpo, né? Procurar cuidar do seu organismo. Então o básico, dormir, comer, descansar, se movimentar. Essas necessidades físicas, elas precisam ser muito bem supridas, não só durante o luto, mas principalmente durante o luto. E eu imagino que já seja algo tão difícil, né? Porque o luto, ele faz com que você perda esse sentido de fazer as coisas e torna o dia a dia ainda mais pesado, mais cansativo. Então, precisar se alimentar bem, precisar dormir bem, muito provável já vai ser algo de muito valor para você. Foque no básico, né? Você conseguir fazer isso agora, você já está cuidando de você para que o seu corpo sobreviva para poder dar conta desse processo de se reorganizar, certo? Bom, um outro ponto importante, quando existe um perigo real, o nosso cérebro ele passa a disparar aí uma cascata de imagens mentais que possam vir a piorar aquela situação, né? Então, está passando por um momento difícil, a tendência vai ser do seu cérebro mandar mais informações negativas, possíveis perigos que você possa vir a passar. Por exemplo, após uma perda, perder outras pessoas, né? Alguém ficar doente, acontecer de não dar tempo de ver alguém, medo de ficar sozinha, medo de passar mal, não ter ninguém para te ajudar. Então, tudo isso pode estar relacionado a essa ansiedade no processo de luto. Deixa eu olhar aqui o chat para eu poder acompanhar. Tem alguns relatos aqui. Tá dando para entender, gente? Tô falando muito rápido, muito devagar. Bom, então considerando a ansiedade enquanto um processo natural, assim como o luto, ela vai acontecer, né, durante o seu processo.
Mas existem algumas estratégias que vai ser importante de você conseguir executar aí no seu dia a dia para poder acalmar um pouco a sua mente. Claro que não vai ser algo que vá resolver a situação, até porque nós sabemos que o luto vai ser essa vivência diária, assim como todas as reações, né, que ele for trazendo para você, certo? Eu vi que tem alguns comentários, mas eu não estou conseguindo ler. Na hora que eu subo para ler, ele desce automaticamente. Consegui ver um aqui da Jaque Luiz. Eu tenho crise de ansiedade, mas depois da morte do meu pai, tudo mudou na minha vida, minha rotina. Exatamente. A perda, ela coloca essa mudança imposta, né, na nossa vida. Você não escolheu passar por isso e mesmo assim está passando, a sua rotina muda, a forma como você entende o mundo, a forma como você enxerga as coisas, elas mudam. E vai ser uma mudança constante. Você vai perceber que não vai mudar por um momento e depois as coisas vão passar a ser apenas aquilo. Constantemente você vai sentir, perceber essas mudanças na sua vida, né? Tudo que você for fazer daqui em diante já não vai ter mais essa pessoa. Seja presencialmente ou seja aquela segurança que você tinha de ter ela, né? De poder dar um telefonema, de poder visitar em algum momento do ano. E com a perda que essas pessoas trazem, né, para as nossas vidas, então a perda aí da pessoa que você perdeu traz inúmeras outras perdas. E uma delas é essa sensação, né, esse sentimento de segurança, essa certeza de que ela está ali por você. A gente não costuma pensar no nosso dia a dia que nós vamos perder as pessoas, a gente não costuma ver esse cenário realmente acontecendo, né? Bom, e aí eu vou trazer alguns pontos importantes para a gente poder tentar acalmar um pouco, né, a ansiedade. Uma das questões é você entender que a ansiedade, ela é um mecanismo de sobrevivência que o seu corpo está jogando para você para tentar evitar com que você passe por isso novamente. E não vai adiantar, né? Não adianta você negar, você tentar não pensar no que te gera ansiedade, né? Tentar não pensar já é pensar, você já está dentro da situação. Não tem como aplicar um sistema de lógica, né? Um conceito de lógica em algo que é baseado no medo. Então, para isso, primeiramente, você vai precisar acalmar o seu sistema. Como assim? Na ansiedade, os batimentos cardíacos aceleram, sua respiração, né, ela pode ficar mais rápida, mais curta. Com isso, a oxigenação do seu corpo, ela muda, passa a oxigenar menos, então você pode sentir tontura. Então, tem toda essa parte biológica, né? Então, lembre-se disso. A ansiedade, ela não é lógica, ela é biológica, né? E aí nós temos alguns estudos que eles trazem a importância da respiração para você procurar acalmar um pouco esse sistema. Então, nesse momento inicial, não adianta você ficar tentando evitar pensamento, pensar coisas positivas. Isso não vai funcionar se você estiver numa crise de ansiedade. Você precisa de algo mais imediato, mais rápido, que vai ajudar a controlar as reações do seu organismo. E a respiração, ela ajuda nisso. Principalmente a respiração que você inspira, né? Puxa o ar e você exala esse ar de uma forma mais devagar, mais controlada. Então, tenta fazer isso na sua casa
de você parar, puxar o ar pelo nariz, né? E exalar esse ar de forma mais devagar do que foi inspirado pelo nariz. Tenta fazer isso alguns momentos do seu dia, algumas vezes. Tenta fazer isso quando você sentir ansiedade. E lembre-se que isso não vai resolver a sua ansiedade. Ela vai ajudar o seu corpo a buscar esse retorno para um equilíbrio, né? E tem alguns estudos aqui, né, que mostram que modificando a intensidade, né, a forma de respirar, ela pode fazer com que essa ansiedade aguda que você sente de um momento para o outro seja acalmada. Quando você faz isso, você interrompe um fluxo de hormônios que já está acontecendo ali por conta da ansiedade. Você interrompe isso. Então, seu sistema corporal, ele passa a se acalmar um pouco mais. E aí é algo até bacana da gente tentar inserir no dia a dia, porque você vê que é algo simples, que você pode fazer em qualquer lugar. Então, trabalhar a respiração, certo? É só isso que você precisa fazer agora, acalmar essas reações do corpo. Depois disso, né, além do que nós falamos de cuidar do organismo, verificar quais são essas reações físicas, sensações que você tem, aí sim você vai pensar em outras formas de intervir nessa ansiedade que vão ser mais a longo prazo. Então a gente pensou em intervenções de curto prazo da ansiedade e agora pensando nas de longo prazo, né? Uma delas, imaginar uma reação para esses pensamentos que você está tendo, uma reação possível. Se você tem tido muitos pensamentos de medo de perder outras pessoas, qual seria uma reação hábil sua diante disso? O que você pode fazer? E sem considerar que você não vai impedir todos os fatos, né, que forem para acontecer. Mas você tentando trazer esse ponto também de racional dentro disso vai te ajudar, né? E tem outros pontos a longo prazo que a gente pode trabalhar, que é dentro da psicoterapia, né? Então você vai buscar, juntamente ali com a profissional que te acompanha, entender quais são os gatilhos dessa ansiedade, em que ponto essa ansiedade está mais aflorada em você, né? Em quais momentos do seu calendário aí ela costuma aparecer, se é antes de uma data específica, antes de um evento importante dentro da sua história com essa pessoa. A Laninha colocou aqui, dói muito, sinto tanta falta dele na hora de querer uma opinião para fazer alguma coisa. Essas são as mudanças, né, diárias que o luto traz para a nossa vida. Em cada detalhe, né, em cada momento mais cotidiano que a gente sente e percebe essa falta, né? Vamos para um outro ponto aqui da ansiedade, que é a questão do pensamento positivo, né? Tem pessoas que falam que não basta você pensar de forma positiva. Mas, gente, se pensar de forma positiva pudesse ajudar a nos deixar seguras, seria ótimo, né? Nós não estaríamos de luto, porque a sensação de segurança ela nunca teria acontecido. Só que o pensamento positivo, ele pode ajudar em uma questão muito importante, que é influenciar na forma como a gente sente sobre nós mesmos, como a gente se sente sobre nós, como a gente se sente sobre o mundo. Então, é importante imaginar cenários
positivos, vamos dizer assim, ou transportando isso para a questão do luto, trazer à sua mente memórias boas dessa vivência. Porque agora no luto, principalmente se for um luto agudo, né, um momento que você acabou de perder uma pessoa muito importante por pouco tempo, a tendência é que o cérebro ainda esteja muito agitado desse ponto de confusão, né, de estar perdido diante do luto, ou de pensar e trazer coisas mais negativas à mente. Então, tente trazer, puxar na sua memória momentos e vivências boas também que você teve com essa pessoa, né? Que isso vai te ajudar também dentro do seu processo, certo? Bom, dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo algumas mensagens sobre a falta, né, e a saudade, e o quanto que a saudade, ela é parecida com a ansiedade, né? Porque sempre que a gente sente essa saudade que aperta o peito, é como se desse a ansiedade também de ver essa pessoa, e ao mesmo tempo de não poder ver, né? Então é tudo junto e tudo misturado, né? Bom, para finalizar então, eu gostaria de propor algo para vocês tentarem, né, em casa, que é uma proposta trazida no livro Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, inclusive uma dica de leitura para vocês sobre luto. Para mim é o melhor livro assim para enlutados sobre luto. E ele fala o seguinte: Mapa da Ansiedade. É uma proposta para vocês buscarem trabalhar autoconhecimento, né? Então, se perguntar: existe algum padrão na minha ansiedade? Quando ela é mais perceptível? Quais os primeiros sinais de exaustão que podem levar a mais ansiedade? Então, procurar identificar, né, que uma crise talvez esteja perto, antes dela chegar, vai te ajudar também a conseguir acalmar o seu organismo de uma forma mais rápida e provavelmente mais eficaz. Se você não tem certeza do que dispara a ansiedade, pode começar anotando as circunstâncias ou situações que a fazem piorar. Igualmente importante, anote o que está acontecendo nos dias em que sua ansiedade está mais branda ou é inexistente. O que há de diferente nesses dias? Vocês podem ter um caderninho, né, uma folha para ir anotando, bloco de notas do celular. Quando sentir ansiedade em relação a uma situação específica, pergunte-se que necessidade real está por trás do medo. É a questão da segurança, da conexão, aí a saudade, né? Pergunte-se, então, frequentemente, há uma necessidade de conexão, segurança ou estabilidade? O que está por trás dessa ansiedade? Que necessidades você identifica? Quais são os modos mais eficazes de atender a essas necessidades? Claro que a solução que todos nós gostaríamos é de ter novamente, né, essa pessoa. Porém, considerando que isso seja impossível, qual é a melhor forma que a gente tem, o que você tem aí no seu momento, de lidar, né, ou de atender essa sua necessidade diante da ansiedade? De conexão, como se conectar com essa pessoa, ainda que agora de uma forma diferente. De segurança, então se sentir insegura, né, igual a Laninha trouxe, de querer fazer algo e não poder pedir opinião. Como atender essa necessidade da segurança? Estabilidade, certo?
E que tipo de autogentileza você poderia oferecer em relação à sua ansiedade? A ansiedade, nós falamos que ela é natural, que ela vai acontecer, que a gente vai precisar observar, né, os momentos que ela intensifica, quando que ela pode aumentar, quais são as necessidades que estão por trás dela e como você pode se conhecer dentro dela, validar e reconhecer essa ansiedade, se acolher. Muitas vezes nós somos os primeiros a nos criticar, não é verdade? Então, se você está ansioso, você começa a pôr defeito, né? Achar que isso nunca vai passar, que você não está lidando com isso. E não, ofereça algo de gentil também para você, né? Se permita sentir, viver, se permita ter um momento que você possa tentar acalmar essa ansiedade em meio a tudo isso. E claro, procure ajuda de um profissional para lidar com situações mais complexas, certo? Forte abraço para vocês e nos vemos no nosso próximo encontro. Quem assistiu, curta, deixa comentário aqui, dúvidas, sugestão para próximas lives, né, para próximos assuntos. Vou adorar saber e poder trazer aqui para vocês. Um forte abraço, tchau, tchau.